Boa noite. Iniciamos a nossa webaula na UC de automação de sistemas mecânicos. Pois bem, pessoal, nós temos duas SAPs, duas não, são 4 SAPs, né? E elas envolvem hidráulica, pneumática e envolvem CLP. Então, hoje vamos falar sobre as válvulas, né? Que a gente vai precisar falar sobre elas, válvulas, cilindros e tudo mais. E, posteriormente, a gente vem trabalhando com o CLP. Vamos lá? Sobre as válvulas, né? Então, o que são essas válvulas? São elementos utilizados para comando dos atuadores, exercendo função preponderante dentro dos circuitos fluídicos e são classificados conforme suas funções. Podem ser controladores de direção, controladores de fluxo, controladores de pressão e controladores de bloqueio. Temos as válvulas direcionais. A função de uma válvula direcional é de direcionar o sentido do fluxo atendendo à necessidade do circuito. São caracterizadas por número de via, número de posição, posição de repouso, tipo de acionamento, tipo de retorno e de acordo com a vazão. Como que a gente define as válvulas, né? Ah, tem válvula 3 duas vias, 5 duas vias, 5 três vias. Como que é definida essa questão? Primeiro, envolve o número de posições. Então, as válvulas são representadas graficamente por quadrados. O número de quadrados unidos representa o número de posições ou manobras distintas que uma válvula pode assumir. Devemos saber que uma válvula de controle direcional possui no mínimo 2 quadrados, ou seja, né, no mínimo 2 manobras. Então, você quer manobrar, você quer uma válvula para trocar de posição, às vezes on-off, ou quer o sentido do fluxo para um ou para outra saída. Então, no mínimo, você tem 2 posições, né? E temos válvulas com 3 posições. Então, esse aqui, ó, 2 posições, 3 posições primeiro é um número barra outro número, né? Esse segundo número é o número de quadrados que tem, que ser o número de posições. O número de vias, né, de uma válvula de controle direcional corresponde ao número de conexões úteis que uma válvula pode assumir. Então, aqui esses tracinhos mostram as vias, né? 2 vias, nesse caso aqui 3 vias, esse outro 4 vias. Nos quadrados representativos de posição, podemos encontrar vias de passagem, vias de bloqueio ou a combinação de ambas. Passagem, bloqueio, ó, esse Tzinho aqui representa bloqueio, e aqui passagem e bloqueio, e dois, duas vias de passagem, que são 4 vias, na verdade, né? Então, ó, devemos considerar apenas a identificação de um quadrado. O número de vias deve corresponder nos dois. Aqui, ó, deixa eu pegar uma ferramenta de desenhar aqui, se eu consigo. Não. Esse pontinho preto aqui. Nesse caso aqui, ó, não é isso que eu quero. Se eu consigo escrever aqui nessa tela. Então aqui, ó, você tem uma via. Aqui você corresponde a outra via. Aqui uma de bloqueio e outra de bloqueio. São 4 vias? Não. A gente só conta de um quadrado, ó, desse quadrado aqui. Então aqui tem 2 vias. Então, essa válvula tem 2 vias com barra, número de posições é o número de quadrados, 2 quadrados. Então, a válvula duas vias. Nesse caso aqui, ó, você tem uma via aqui e outra via aqui, ó. Entrada e saída e mais uma válvula, uma via de bloqueio desse lado. Como você considera só um quadrado, né? Vou pegar o de cá e vou fazer a mesma coisa. Uma via de bloqueio, uma via de passagem e outra via de passagem. Então, essa válvula são 3 por 2 vias. Vai 3 por 2 vias. E aí acrescenta com a palavra vias aqui, certo? Então, essa é a definição das válvulas. É o primeiro ponto. Identificar. Deixa eu até pegar o Fluidsim aqui e abrir com vocês. Que vai ser interessante. Deixa eu abrir aqui. Como eu indiquei para os senhores, né? Eu vou trabalhar com pneumático primeiro, que está mais rápido, né? Então, eu vou abrir um novo desenho aqui. Vou pegar uma válvula. Essa válvula aqui já tem até os tipos de acionamento para a gente ver ela. Quantas vias tem essa válvula aqui, ó? Né?
eu tenho uma via aqui, uma segunda via aqui e uma terceira. A gente só usa o quadrado. Geralmente, vamos contar pela direita, que é a posição inicial da válvula, é o quadrado da direita, tá bom? Então, sempre que a gente quiser, pode ver que até as conexões aqui no FluidSim são referentes ao quadrado da direita, que é a posição inicial da válvula. Então, eu tenho uma aqui, a segunda via aqui e uma terceira via aqui. Então, essa válvula são 3 por quantas? 3 por duas vias, que só tem dois quadrados. Então, essa válvula é 3 por duas vias. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma válvula maior aqui. Uma válvula diferente, ó. Vou tirar essa e vou colocar essa aqui. Essa válvula, vou contar já da direita, que é a posição inicial. Uma, duas, três, quatro, 5 vias. Então, é uma válvula 5, quantos quadrados? 2. 5 por duas vias. E aí tem diferentes tipos de válvulas, né? Aqui no nosso desenho. Deixa eu pegar uma maior. Pegar uma dessa aqui, ó. Olha lá. Eu conto qual? Nesse caso, a posição inicial é a posição de centro, quando você tem 3 posições. Se você tem uma válvula de 2 posições, a posição inicial é a do quadrado da direita. Se você tem uma válvula de 3 posições, a posição inicial é o quadrado central. Uma via, duas vias, 3 vias, 4 vias, 5 vias, certo? Então aqui eu tenho 5 vias e uma, duas, 3 posições, né? 3 quadrados. Então é uma válvula de 5 por 3 vias, certinho? Agora sobre os tipos de acionamento. Como que essas válvulas são acionadas? Então, os tipos de acionamento de uma válvula de controle direcional define a sua aplicação no circuito. Estes acionamentos podem ocorrer por força muscular, mecânica, pneumática, hidráulica ou elétrica. Então, os botões, né, com os acionamentos musculares. Simbologia deles geral é essa aqui. A gente vem no FluidSim, aqui, ó, simbologia geral, que é qualquer um dos tipos de botões musculares. Por botão, é esse aqui, por alavanca, por pedal. Aqui são 3 dos tipos, né, de acionamento por acionamento muscular. Temos acionamento, né, mecânico, aqui está simbolizado por um rolete, né, pode ser um gatilho que você pode usar. Então, é símbolo de acionamento mecânico esse aqui. Deixa eu pegar no Festa aqui um acionamento por um gatilho aqui, ó. Acionamento por gatilho. Que está pilotada. Deixa eu pegar essa válvula. Quem tiver no FluidSim depois, dá 2 cliques, você pode mudar. Não quero ela pilotada, não. Tá aqui, pode mudar retorno, pode mudar a posição aqui, ó. Tem outros tipos, né? Quero colocar retornando por mola. Não, posso mudar para retorno por trava. Tá aqui, ó, com trava. Acionamento por mola, retorno por trava, válvula 3, duas vias. Beleza? Então, símbolo de acionamento mecânico, mostrei gatilho, deixa eu mostrar o outro que tem aqui, ó. O rolete, temos pilotados e assim vai. Tá enchendo muito aqui o nosso quadro, né? Temos por piloto hidráulico e por piloto pneumático. Diferenciação, simbologias. Quando for hidráulica, esse triângulozinho aqui, ó, vocês estão vendo que ele está preenchido na cor preta, né? Então ele vai estar escuro. Simbologia de hidráulica é na cor preta e o pneumático é na cor branca, né? Então o triângulo aqui está sem preenchimento nenhum, está branquinho. Então, essa é uma forma de você distinguir no seu sistema. No nosso caso, nosso sistema vai ter pneumática, que eu lembro que quando o sensor S dava o sinal, entravam dois ou é um cilindro pneumático para segurar por ser mais rápido, e aí sim, esse pneumático, ele pode ser até o acionador do hidráulico. Você pode ter uma válvula hidráulica com acionamento pneumático, né? Que aí entra o cilindro 1, e aí segura a peça, né? Faz a fixação, o cilindro 2 estampa ela, os dois retornam e você libera, né, a máquina com o retorno do cilindro pneumático. Salvo engano, era isso. Então, você pode trabalhar por piloto hidráulico ou por piloto pneumático. Essa é a forma de simbologia para você diferenciar diferentes sistemas. E por solenoide, essa simbologia aqui de baixo.
Muscular, né? Os acionamentos musculares são utilizados em válvulas emissoras de sinal e de pequeno porte, geralmente para iniciar ou parar o movimento. Botão, alavanca, alavanca com trava, pedal, por pressão piloto. Então, os acionamentos por pressão piloto são empregados em válvulas com funções lógicas ou amplificadoras dentro dos circuitos, sendo o sinal recebido de outra válvula. Podem ser de piloto positivo, né, que aumenta a pressão na câmara, piloto negativo que exaure, né, esse ar comprimido da câmara, ou por diferencial de áreas, mesma pressão, atuando em áreas opostas e diferentes valores, né, valores distintos. São de grande utilidade em circuitos combinacionais ou sequenciais. Simbologia, piloto positivo aqui, ó. Piloto positivo do quê? De pneumática, ó, o símbolozinho aqui do nosso triângulo. Acréscimo de pressão e decréscimo ele fica no sentido contrário ao triângulo, né? Quando é o piloto, então decréscimo de pressão negativo, de hidráulica. E por acionamento de pressão diferencial, tem os dois quadradinhos ali, ó. Acionamento mecânico. Então, acionamentos mecânicos são empregados em válvulas detectoras de posição, de fim de curso de cilindro, ferramenta, porta, etc. Lembrando o sensor, eu coloquei um sensor lá, eu dei a dica, né? Com um feixe de luz, você pode colocar um sensor de posição, tem um laser, né? E você também pode colocar um gatilho. Dependendo do caso, um rolete também. Eu acho que eu não lembro qual que era, se era caneca que ele faria. Dependendo do material, o rolete pode não ser mais adequado, né? Pode tirar ele da posição. Mas o sensor S0 você que define. Tem esse aqui, ó. Empregados em válvulas detectores de posição, de fim de curso, cilindros, ferramentas, portas, etc. Pode ser do tipo rolete, gatilho, mola ou pino apalpador. Então aqui a simbologia de cada um deles em sequência. Colete, gatilho, mola e pino apalpador. E pode ser um acionamento elétrico também. Os acionamentos por solenoide são empregados em todos os tipos de válvulas, sendo o sinal oriundo de sensores de posição, temperatura e deslocamento. São de grande vantagem em circuitos complexos pela facilidade de comunicação com equipamentos controladores, tais como série P, microcontroladores ou computadores. Podem ser do tipo direto, indireto ou combinado. Acionamento direto aqui, ó, por eletroímã com bobina solenoide. Tá ali o desenho dela, simbologia. E essa tem somente um enrolamento ativo. Quando tiver dois enrolamentos ativos no mesmo sentido, estão aqui, e dois enrolamentos ativos em sentido contrário, simbologia, né, das dois risquinhos ao contrário. Não quer dizer aqui que é pneumática esse triângulo, né? Esse triângulo aí é só dois enrolamentos ativos em sentido contrário. Parece um triângulo, mas não é como se não tivesse a base, tá bom? Desconsiderem isso aí, para não confundir. E agora sim, acionamento indireto, né? Acréscimo de pressão de válvula pré-comando. Então, servo piloto positivo, tá aqui sim, né? Ele com o desenho do triângulo indicando na horizontal e não na vertical, que era esse caso aqui. Né? Aqui sim de pneumática, né? Positivo e negativo quando o triângulo está ao contrário. Tipo de retorno, a gente estava vendo lá também. Aqui, ó, esse aqui é o retorno com trava. Esse aqui tem um servo piloto, ó, de pressão positiva. Esse aqui tem uma solenoide de um só enrolamento ou também tem um servo piloto de pressão positiva também, por solenoide. A gente vem aqui, ó, você pode clicar e ver, né? Eu quero ela pilotada? Não. Então pronto. Não quero que retorne por mola e não quero ter esse botão também. Não, só por solenoide. Beleza? Então esse é o tipo de retorno. Aqui, ó, por mola, por trava. Deixa eu ver outro tipo de retorno que tem. Vou pegar esse aqui. Por botão. Olha lá, ó. Dá um OK. Tá por botão. Pode mudar por alavanca. Alavanca com trava. Pedal. Pedal com trava. Aqui é alavanca, olha lá, ó. Retorna por alavanca. E na hora que simula, é legal ver, olha lá, ó. Ele não deixa simular porque tá faltando circuito. Mas se você apertar, só trocou a posição, viu? Veio para a posição da esquerda. E se eu aciono aqui o retorno, ele volta para a posição direita. Se eu acionar o retorno de novo, ele vem. Então é basicamente isso. Se fosse por mola, ó, eu apertei e ele foi. A mola manda voltar automaticamente. Poderia colocar um acionamento com trava aqui para segurar também. Então assim vai. Aqui precisaria alimentar, mas se fosse o carro estivesse alimentado, ó, muda a posição e retorna. Muda,
e retorna. Aqui está retornando por mola também. Teria que tirar essa mola daqui. Para mudar, né? Você tem que parar de simular e vou tirar o retorno por mola. Não quero ela pilotada, não. Tirar a solenoide também, vou deixar no botão. Beleza, simula de novo, vai dar todos os erros. Conexões abertas. Aqui, ó, posição. Mudei para da esquerda, central, da esquerda, central. Aqui da direita, central, da esquerda, central. De 5 3 dias já começa na posição fechada, né? Tá bloqueado para todo mundo aí. Deixa eu ver outra aqui, já começa normalmente fechada também. Normalmente fechada. Aqui normalmente aberta. E já tem passagem, ó, do ponto 1 para o ponto 2. Retorno pneumático, piloto positivo, piloto negativo ou suprimento interno. Mecânico, mola, elétrico por solenoide. Mecânico a gente tem trava, também tem vários outros tipos que a gente viu lá no texto, né? No software e simulador. Então, exemplo de válvulas direcionais com operadores. Essa primeira é uma 3 duas vias, acionamento com botão e retorno por mola, normalmente fechada. Isso aqui, ó, eu vou pular para a gente voltar. Precisa saber disso aqui para questão de normalmente aberto ou normalmente fechado. Nomenclatura dos orifícios, né? As entradas dessa válvula, saídas e escapes. Os orifícios de entrada e de saída de ar são atualmente indicados por algarismos, mas ainda se encontram válvulas antigas utilizando as letras nessas identificações dos orifícios. Então vai depender muito do tipo de norma que ela segue. Se ela estiver usando a norma antiga, né, que é a 1219, ISO 1219, ela vai usar letras. Se for a 5599, ela vai usar números. Então vamos lá, identificação de conectores. Aqui eu desenho, ó, o ponto 1 ou P, né, que são equivalentes. É o ponto de entrada de pressão, onde a gente alimenta essa válvula. Os pontos R e S, né, ou 3 e 5, são os pontos de escape dessa válvula. Os pontos 2 e 4 são os pontos de saída, né, ponto de trabalho dessa válvula, ou A e B. E temos os pilotos, né, 12, 10, 12, 14 ou X, Y, Z. Os pontos ímpares, né, os números ímpares, ou A, ou P, R, S, ímpar ou PRS, geralmente estão na parte de baixo da válvula. Elas são as entradas ou escape, eles estão na parte de baixo. E os pontos de trabalho, né, de saída, que você vai ligar no seu cilindro, né, são os números pares 2 e 4, ou nas letras A e letra B. Certo? Essa válvula aqui é a válvula de 3 duas vias, com acionamento por botão e retorno por mola. E ela já começa normalmente fechada, porque o ponto de entrada de pressão 1 já tem um bloqueio ali. Voltando no slide, e essa é a identificação de normalmente aberta ou normalmente fechada. As válvulas de duas vias e as de três vias com retorno por mola podem ser tanto normalmente abertas como normalmente fechadas. Isso é, quando o atuador não está energizado, o fluxo pode passar ou não através da válvula. Quando as válvulas direcionais de retorno por mola são mostradas simbolicamente no circuito, a válvula está posicionada no circuito para mostrar a sua condição normal. Essa primeira aqui, ó, ponto P, ou número 1, ela já está no bloqueio, então não tem como passar, sempre a posição da direita inicial, então válvula de duas vias, normalmente fechada. Da direita dela, não, vamos pegar de baixo. A de baixo também é uma duas vias, só que a passagem já está valendo. Então aqui é normalmente aberta. Uma válvula 3 duas vias aqui na direita. Começou o ponto de pressão, ou número 1, ele já está no bloqueio. Então não vai ligar. Então é normalmente fechada. E o de baixo já está certinho na passagem. Então já é uma válvula normalmente aberta. 3 duas vias. Agora sim a gente consegue identificar. Essa primeira começa normalmente fechada, 3 duas vias, acionamento por botão, retorno por mola. Esse aqui de baixo, normalmente fechada, ó, o ponto 1 ali de pressão, né? Então ela tem 3 duas vias, normalmente fechada,
ela é acionada por alavanca e retorno por mola. Embaixo, 1, 2, 3, já está até numerado, né? Tem os 5 por 2 vias, um acionamento por piloto pneumático e retorno por mola. Embaixo, válvula 3, 2 vias, normalmente fechado, 1 no ponto de bloqueio, acionamento por solenoide com um enrolamento ativo e retorno por mola. Vou pegar esse aqui do canto, ó. Uma 3, 2 vias, normalmente fechada, acionamento por piloto pneumático e retorno por mola. Peguei essa última aqui de baixo, ó. Uma 3, 2 vias normalmente fechada, retorno alavanca com trava, ó. A trava aqui não tem retorno. Ela tem a alavanca com trava. Você fez o acionamento lá, mecânico, né? Acionamento manual, ela fica travada ligada, muda a posição para normalmente aberta, vai dar passagem. Quando você aciona novamente, ela muda para a posição inicial, né? Que é fechada e se mantém. Vou mostrar na prática aqui, ó. Pilotei, né? Eu pilotei ela com a hidráulica, ela aceitou, né? Ela mudou de posição. Vamos usar essa aqui de exemplo. Deixa eu pegar uma de... Pegar essa aqui mesmo. De 5 por 2 vias. Deixa eu colocar uns cilindros aqui. Vou colocar um de duplação. Aqui. Eu vou tirar. Enfim, beleza. Deixa eu ver se eu aciono ela direto. Eu posso vir aqui, ó, já ligar um no outro. Ligar um diretão no outro. E colocar o meu compressor. Estou trabalhando com pneumática. Meu compressor eu ligo direto aqui. E deixa eu deixar minha válvula já com as saídas. Quer mexer na... Para deixar ela com retenção, vem aqui, clica certinho no ponto, ó. Olha lá, ó. Isso aqui é vazio, né? Saída vazia. Se eu colocar aqui, ela bloqueia. Se eu colocar isso, eu vou simular. Começou a... Ah, ela tá servo pilotada. Não. Deixa eu mudar essa válvula. Vou colocar... Se eu vou deixar ela servo pilotada, eu vou colocar uns 3 por 2 vias. Vou colocar outro compressor aqui. E tem que colocar outro desse do outro lado. Aí de cá, com esse compressor também. Vamos ver se vai dar certo aqui no ao vivo, né? Pilotar ela por aqui e vou pilotar ela por aqui. Vou tirar esse bloqueio aqui, vou deixar ela saída aberta. Show de bola. Mandar funcionar. Olha lá, ó, tá tudo acionando, tá mandando o meu compressor ficar no retorno. Se eu mudar minha posição aqui, ó, eu pilotei ele para lá, ele não mudou. E eu pilotei ele para cá lá, ó, ele mudou a posição do meu cilindro. Eu venho aqui e quero retornar ele. Agora eu comutei a posição. Você viu que quando eu apertei aqui, ó, ele comutou a posição e retornou meu cilindro? Se eu apertar aqui, ó, ele avança meu cilindro. O que que mudou aqui? Vou te mostrar na prática. Tá aqui o normal. Tá passando esse ar comprimido por aqui? Não, normalmente fechada. Tá passando por aqui? Tá passando, né? Porque normalmente é aberta, é uma válvula de 5 duas vias e tá passando para essa câmara. A câmara que faz ele retornar. Esse aqui, esse cilindro que tá pilotando essa válvula, tá deixando passar? Não. Se eu apertar, ele vai deixar passar. Olha lá, ó. E ele faz a válvula avançar. Porque ele comutou a posição
Então, agora, em vez de ir para o 2, ele está indo para o 4, né? O outro lado da válvula. E se eu vir aqui, eu piloto ela novamente para o outro lado e faço retornar, porque ele muda a posição. Precisava dos dois? Não. Vou te mostrar um. Agora você tem os dois para você entender que muitas vezes só precisa de um piloto. Ou vai dar certo ou vai dar errado. Vamos ver? Aí tem que ter o tipo de retorno, né? Teria que tirar esse aqui e vou retornar ele. Deixar com trava. Beleza? Então tá bom. Iniciei minha simulação. Tá lá, ó. Tá deixando passar para ele ficar recolhido. Apertei, comutei e fiz ele estender. Se eu apertar novamente, ele não faz nada. Por quê? Ele só muda a posição da válvula para aquele lado. E como ela está com a trava, ela mantém. Teria que soltar a trava para ele voltar. E agora eu vou mostrar o porquê que vai mudando, né? Nesse caso aqui, a mola é o ideal. Então, qual que é? Spring Return, né? Retorno por mola. E simulando novamente. Olha lá, ó, tá passando aqui, tá recolhido. Vou mandar ele acionar. Olha lá, ó, a mola manda voltar. Tá vendo? Então, eu tiro a mola daqui. Onde que eu vou colocar a trava? No meu piloto. Aqui eu boto trava. E aí ele vai funcionar da forma que eu quero. E não era o acionamento que eu queria com trava. Vou deixar botão. Eu quero o meu retorno, não por mola. E sim, que tem o retorno por trava. Agora sim. Vamos lá. Ó, pilotei a trava que segurou, porque a mola quer voltar. Mas como a trava segurou a alimentação de ar comprimido aqui, a válvula mudou de posição. Só na hora que eu apertar novamente, aí eu tiro a alimentação e muito rapidamente a mola já retorna esse cilindro, ó. Ela viu? A mola já comuta a posição dessa válvula aqui, 5 duas vias, e ela faz o retorno do cilindro. Eu apertei, travou, porque tá passando ó, o azulzinho aqui, ó. Passando, eu mudei a posição e agora esse compressor dá vazão para cá. Então tem um compressor para alimentar esse piloto aqui, né? De ar comprimido, e tem um compressor que realmente vai alimentar o cilindro. Se eu apertar de volta, aí a mola vai fazer o trabalho dela, que é retornar, e vai manter esse cilindro já recolhido. Olha lá. Então, show de bola. É assim que vai ser feito o nosso trabalho. Esse aqui é o pneumático. Dá para trabalhar com hidráulico também? Sim. No caso aqui, a gente pode usar no outro simulador. Deixa eu ver aqui, ó. Todos pneumáticos. No outro simulador tem a parte hidráulica também para a gente testar e trabalhar. Certinho? Voltando aqui para o nosso. Então, essas são as válvulas e o trabalho dela, né? Até que coloquei um cilindro junto. Então, aqui a direcional duas vias, né? Consiste em duas passagens que são conectadas e desconectadas. Em uma posição extrema do carretel, o curso do fluxo é aberto através da válvula, no outro extremo não há fluxo através da válvula. Então aqui, ó, posição inicial da direita, bloqueio. É esse primeiro desenho aqui, ó, o ar comprimido é o vermelhinho. Ele não passa, a válvula não deixa ela passar para a saída A. O normal é a entrada embaixo e a saída em cima. Aqui no desenho tá as duas do mesmo lado, mas elas são em opostos. A válvula, de fato, né? Vou abrir uma válvula aqui para a gente ver. Abre aqui do lado, ó, uma válvula, duas vias. Tá aqui ela, duas vias. Então, se ela é duas vias, você tem três. Essa aqui é a parte de baixo, ó. Então, tem duas, né? Que seria o P e aqui um escape. Ou no caso aqui, né? Um P e um escape. Tem que ver como que ela tá. E a parte de cima é uma, ó. Embaixo ela tem duas e em cima ela tem uma só conexão. Certinho? Então, essa é a diferencial aqui, ó, mostrando ela por baixo, tem duas conexões, e ela por cima tem uma conexão em cima, que seria a de trabalho, né, que vai para o cilindro. Então, tá aqui o diferencial entre essas válvulas. Então, aqui nessa primeira posição, ele não deixa passar, acionou o botão, tá vendo que a mola fica comprimida lá na válvula e deixa passar do ponto de pressão para o ponto A, que é o ponto de trabalho. Válvulas duas vias. Consiste de três passagens dentro de um corpo de válvula, via de pressão, via de tanque e uma de via de utilização.
A função dessa válvula é pressurizar o orifício de um atuador. Quando o carretel está posicionado no outro extremo, a válvula esvazia o mesmo orifício do atuador. Em outras palavras, a válvula pressuriza e esvazia alternadamente um orifício do atuador. Em aplicações hidráulicas industriais, geralmente não são encontradas válvulas de 3 vias. Uma função de 3 vias for requerida, uma válvula de 4 vias é convertida em uma válvula de 3 vias, plugando-se via um atuador. Aqui ele começou fechado e na próxima ele dá passagem, né, para o ponto A, essa 3 de 2 vias. E aqui a válvula 4, 2 vias. A função dessa válvula, né, é causar o movimento de reversão de um cilindro ou de um rotor hidráulico. Para desempenhar essa função, o carretel dirige o fluxo de ar da bomba para uma passagem do atuador quando ele está em uma posição extrema. Ao mesmo tempo, o carretel é posicionado para que a outra passagem do atuador seja descarregada para o tanque. 4 duas vezes. Vamos aqui no simulador, pegar um 4 duas vias. Deixa eu ver se eu encontro ele. Hum, Tem ela aqui, ó. Ah, tá simulando. É uma de 4 duas vias. Vamos ver o trabalho dela. Postei aqui, eu teria que jogar para fora, né? Deixa eu ver se eu consigo converter isso aqui para um ponto de para jogar fora. Exatamente. Deixa eu colocar um cilindro aqui. Show de bola. Meu Deus, eu vou colocar cruzado. Cruzado para que ele avance, né? Porque senão, vamos ver aqui sem a... não vai dar. Sem atuador nenhum. E o conector vai fazer e eu não deixei nenhum atuador. Vai ficar difícil controlar essa válvula agora, hein? Deixa eu colocar um atuador aqui por botão e um retorno por mola. Ela tá aqui, simulado. A ideal tá um cruzando o outro, ó. Alimentou, ela tá normalmente aberta para o 2, então esticou. Se eu apertar, ele volta, só que ela, ó, a mola quer que ele fique esticado. Eu posso botar aqui sem retorno. Aí sim, ó. Vai funcionar do jeito que eu quero. Porque 4 duas vezes, que aí você já pilota, né, o seu retorno lá. Eu apertei, ele volta. Eu apertei, ele vai. Eu apertei, ele volta. Porque você viu a diferença? Se tivesse de uma de 3 duas vias, o trabalho que eu tive de colocar um outro controlando, aqui eu só preciso de uma válvula só. Eu faço vamos falar, a extensão e o retorno da minha válvula. Por isso que mais usual é 4 duas vezes do que 3 duas vias. E aí você precisa de todo esse sistema para controlar esse mesmo cilindro. Dois compressores, porque eu preciso de ar comprimido para pilotar. Ah, não, tira esse aí então, vamos ver. Deixa com um botão. Tá bom, vamos deixar com botão. Tirei, né? Vou ligar. Olha lá, quando eu apertar ele vai voltar, mas a mola me atrapalha. No caso aqui eu tô com 5 duas vias, né? Não tô com 3 duas vias. Deixa eu trocar novamente. Não quero com 5 não, quero com... Tem que trocar a válvula inteira. 3 duas vezes. Beleza. E cadê o retorno? Já faltou, né? Então 3 duas vezes, por isso que ela não é usual. É questão de montagem, a gente já consegue ver. Certinho. Tipos de centro, né? As válvulas de controle direcional de 4 vias usadas na indústria móvel têm frequentemente diversas posições intermediárias entre os extremos. As válvulas hidráulicas industriais de 4 vias são geralmente válvulas de 3 posições,
consistindo em duas posições extremas e uma posição central. As duas posições extremas da válvula direcional de 4 vezes estão diretamente relacionadas ao movimento do atuador. Elas controlam o movimento do atuador em uma direção tanto quanto na outra. A posição central de uma válvula direcional é projetada para satisfazer uma necessidade ou condição do sistema centro aberto, centro também aberto, centro tandem e centro aberto negativo. Aqui mostrando o P, né? O A e B está bloqueado, aqui abrindo para o B e aqui abrindo para o A, né? Tipo de com o centro fechado, mudando as posições dessa nossa válvula. A válvula de centro aberto no circuito, a condição de centro aberto permite o movimento livre do atuador enquanto o fluxo da bomba é devolvido ao tanque a uma pressão baixa. Uma desvantagem da válvula de centro aberto é que nenhum outro atuador pode ser operado quando a válvula estiver centrada. A válvula direcional com um êmbolo de centro aberto tem as passagens P, T, A, B, todas ligadas umas às outras na posição central. Válvula de centro em tandem no circuito. Então aqui, ó, alimentou com P, ela consegue vir a saída no T, né? Então a condição de centro em tandem para o movimento do atuador, mas permite que o fluxo da bomba retorne ao tanque sem passar pela válvula limitadora de pressão. Uma válvula direcional com um carretel de centro em tandem tem a vantagem óbvia de descarregar a bomba enquanto em posição central. Evita, né, pressurização. Um centro aberto negativo. Uma válvula direcional com um carretel de centro aberto negativo em via P bloqueada e as vias A, B e T conectadas na posição central. Uma condição de centro aberto negativo permite a operação independente dos atuadores ligados à mesma fonte de energia, bem como torna possível a movimentação livre de cada atuador. A vantagem desse tipo de centro é que as linhas do atuador não têm aumento da pressão quando a via P é bloqueada, como na válvula de centro fechado. Certinho, pessoal? Então, hoje, né, o nosso planejamento aqui era para a gente chegar até né, até essa parte de válvulas e tudo mais. Aqui eu mostrei no simulador de pneumática, mas dá para fazer de hidráulica também. E se quiser ver ali as válvulas para fazer à mão sem problema. O número de válvulas ele já dá para você. Como você vai acionar por sensores, né, no caso, aí você vai ter que envolver um pouquinho ali de automação, eletrônica e tudo mais. Mas não tem mistério. Vocês viram a válvula funcionando, ela só vai dar vazão àquilo que você quer fazer no seu processo. E aí a ligação entre elas, né? Eu mostrei uma válvula acionando outra, é basicamente isso. Ter válvulas que acionam outras válvulas, e dessa forma vocês conseguirão concluir a SAP que envolve esse assunto, tá bom? Então, todo mundo aí, né? Bons estudos, boa semana, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.